maior desafio do jornalismo é, sobretudo, escolher uma história, mas saber quando ela irá terminar também é importante. A partir disso, voltamos no dia 7 de abril de 2011, quando o atirador entrou na escola Tasso da Silveira e tirou 12 vidas. Das 12, 10 eram meninas. A escritora e jornalista Daniela Copes conta em seu livro O Pior Dia de Todos que escolheu falar sobre o massacre usando a ficção, pois a partir da literatura conseguimos ter uma nova visão sobre o caso. O livro conta sobre meninas, a infância, a tão temida adolescência e como isso tudo foi deixado para trás para as 10 meninas mortas no massacre de Realengo. Você foi uma das várias jornalistas que cobriu o massacre. Você se lembra como foi aquele dia? Sua rotina, você consegue contar pra gente a sua rotina antes, durante e depois do evento? Então, naquele dia, eu estava trabalhando e fui surpreendida com essa informação. Todo mundo foi, na verdade, porque era uma notícia, assim, inédita. Ninguém nunca tinha visto aqui no Brasil um caso como esse, né? Então, estava todo mundo muito em choque, mesmo essa é a palavra. Estava todo mundo em choque, na frente da televisão de manhã, assim, o que está acontecendo? Ninguém sabia o que estava acontecendo direito, ninguém entendia, porque apesar da gente estar acostumado no Brasil com notícias de violência, e especialmente no Rio de Janeiro, esse tipo de violência com arma de fogo, assim, é uma notícia corriqueira, né? Mas assim, esse tipo de crime nunca tinha acontecido no Brasil, de maneira geral. Então, isso pegou todo mundo de surpresa e ninguém entendia bem com o que estava lidando ali. Eu recebi então, o contato da minha editora, na época, a Isabela Noronha, e ela falou, bom, olha, Dani, tem esse caso que está acontecendo, e eu queria que você fosse lá para Realengo agora, na escola, para tentar conversar com as meninas que estavam na sala do que o atirador entrou, e tentar entender o que aconteceu, mas a partir da experiência delas, a partir do que elas viram, do que elas vivenciaram. Então, essa era a minha pauta. Eu saí, então, já estava morando no Rio, né, mas há pouco tempo, então eu fui para Realengo. No mesmo dia, eu cheguei lá, ainda estava aquela movimentação, assim, de imprensa, de ambulância, de população, estava todo mundo ali naquela rua, e essas imagens ficaram bem, eu não sei se vocês lembram bem, mas, assim, essas imagens ficaram muito marcadas, assim, aquela imagem sobrevoando a escola, a fachada da escola, aquele entre sai, aquelas imagens, assim, que marcaram muito a nossa memória do que aconteceu. Eu cheguei lá e estava acontecendo isso, assim, estava todo mundo em choque. Era jornalista chorando, cinegrafista chorando, o motorista da ambulância, a pessoa que carrega as pessoas na ambulância, porque era uma coisa muito impressionante você ver jovens sendo atacados dentro da própria escola, assim, isso era uma coisa inadmissível na nossa cabeça. Na época se falou muita bobagem sobre esse tema. A imprensa, de modo geral, cometeu muitos erros na abordagem desse assunto, na abordagem das famílias. Eu estava começando a minha carreira como jornalista, ainda tinha 24 anos. Mas, na minha época, ninguém me preparou para abordar vítimas de tragédias, para abordar pessoas que viveram um massacre de Realengo, para abordar uma família que acabou de perder alguém. Então, na hora, a gente meio que tem que se virar, e o que eu presenciei foi uma falta de sensibilidade muito grande de alguns profissionais, assim, de alguns colegas, sabe? Aquela pressão para fazer o entrevistado chorar, umas perguntas, assim, muito descabidas, tipo, como você está se sentindo, sabe, no velório da filha. Eu acho que é preciso pensar, porque pouca coisa mudou de 2011 para cá, nesse sentido, em jornalismo humanizado. Isso é uma coisa que a gente tem que falar mais e pensar mais, porque não é possível que a gente tenha carta branca para falar com as pessoas de qualquer maneira, sabe? Então, essa foi uma coisa que eu percebi já naquela época, me chamou muita atenção. Inclusive, tem uma cena que tá descrita no livro, que é uma entrevista com
com uma mãe, né? Que é assim, que é alguém tentando fazer aquela pessoa chorar a qualquer custo, e o entrevistado não chora, e eu pensei, tipo, bem feito, sabe? É isso, assim, eu acho que, falando mais sobre o jornalismo humanizado, acho que a gente precisa pensar em melhores práticas da profissão, e foi uma experiência pela qual eu não acho que eu estava preparada, e tive que improvisar, sabe? Mas, assim, como eu trabalhava para uma revista, essa matéria foi para a revista Capricho. Então, eu não tinha pressão do tempo, eu não tinha uma pressão para fazer uma matéria sensacionalista. A minha editora foi uma pessoa incrível, sensível, ela me deu tempo, me deu espaço para conversar com as meninas, com calma, sabe? E assim foi. A matéria foi em primeira pessoa, assim, falando sobre o que aconteceu dentro da sala. Na verdade, acho que o tema principal do livro, assim, que é uma coisa de experiência feminina, de crescimento, como que é crescer, e eu pensei tudo nisso a partir da constatação de que esse foi um crime de feminicídio, sabe? E não se falava disso na época, ainda não se fala disso hoje, na verdade, porque nem a palavra feminicídio se falava muito em 2011, virou uma lei só depois, né? A lei do feminicídio foi criada depois. Mas, assim, um rapaz que entra numa escola e diz que queria matar meninas, e o número confirma isso, porque dos 12 jovens que morreram, 10 eram meninas, foi um crime de feminicídio, né? Tinha alguma questão de misoginia ali naquele crime. A gente entrevistou um psiquiatra na semana passada sobre o caso e ele falou a mesma coisa sobre a mídia não ter relatado que foi um crime sexual, que foi um feminicídio, né? E até hoje também não se fala sobre isso. Vai fazer 10 anos e as pessoas não comentam que foi um crime de ódio mesmo contra as mulheres. No final de O Pior Dia de Todos, você relata que encerrou seu trabalho em relação ao massacre durante o velório. O que te levou a reviver as lembranças daquele dia, já que você escreveu o livro anos depois? De certa maneira, é uma história que não tinha deixado de fazer parte da minha memória, assim. Depois que terminei de fazer a matéria, foi publicada, eu fiquei com essa história na cabeça, assim, eu já tinha vontade de escrever mais sobre isso, porque foram personagens, assim, que me inspiraram mesmo, eram meninas muito estudiosas, muito interessantes, assim, que me fizeram pensar muito nessa coisa dessa fase da vida de ter 13, 14 anos, viver uma tragédia dessa, no meio dessa fase, sabe, que é uma fase super importante na vida, assim. Então eu ficava pensando nisso, e tinha dúvida se eu ia fazer um dia um livro-reportagem sobre essa história, se eu ia um dia fazer um documentário, se eu ia um dia, não sei, eu sabia que essa história não tinha acabado naquela matéria, sabe, naquela reportagem. E fiquei com isso na cabeça, assim, mas continuei trabalhando, fazendo outras coisas, enfim. Até que um certo dia, eu não sei te dizer o que foi assim, qual foi o meu ponto decisivo, assim. Eu sei que um dia eu sentei e pensei, vou começar a escrever um livro. E aí eu não sabia se eu ia fazer um livro de ficção ou um livro de não ficção, eu simplesmente pensei assim, olha, quer saber, vou começar, vamos ver o que acontece. Porque, assim, o que eu queria, na verdade, era mostrar que quem eram aquelas meninas, sabe? Não era um número, não era... Eu queria explorar mais isso, e eu achei que o caminho da literatura foi um caminho interessante, foi bom. Eu me lembro que eu tive aula de jornalismo literário na faculdade, gostava muito. O meu trabalho de jornalista, ele é fundamental em todos os aspectos desse livro, assim, em todos, assim, eu escrevo como uma jornalista, mesmo fazendo literatura, com certeza absoluta, e eu percebo isso, é uma coisa consciente, sabe? Enfim, elaborei toda uma história, ficcionei uma história para avançar num tema que me chamou a atenção como jornalista. Eu posso estar errada, porém eu acredito que quando a gente escreve uma história real com personagens fictícios, você precisa se sentir como se fosse uma das personagens, precisa vestir a pele de uma das personagens
Para você, jornalista que escreveu um livro de história real, como foi fazer um jornalismo imersivo e precisou se sentir na pele de uma das vítimas? Preciso pensar, calma, porque isso nunca me perguntaram. Eu acho que é parecido com quando você lê e tem aquela sensação assim de empatia por um personagem, que é isso que você disse. Quando a gente lê a ficção, porque isso não acontece quando a gente lê um relato jornalístico. Quando a gente lê um relato jornalístico, a gente não se coloca no lugar da outra pessoa, a gente está assistindo aquela pessoa, a gente é um espectador. Pode ser crítico, você pode concordar, você pode se emocionar, mas você não está na pele daquela pessoa. E a ficção te coloca na pele daquela pessoa. Então, basicamente, esse foi o motivo de eu ter escolhido trabalhar com ficção, exatamente nesse projeto, nesse livro, né? Então, eu percebi, escrevendo ficção, porque é o meu primeiro livro de romance de ficção, eu percebi que a experiência é um pouco parecida com ler. Porque você também se coloca no lugar quando você está lendo, né? Você está totalmente imerso naquilo. Então, um pouco eu acho que talvez você não ser de um grande centro, ou não ser do centro do grande centro, ou estudar numa escola pública, ou questões familiares, ou questões de amizade, ou qualquer uma. Tem algum momento ali que esses sentimentos são muito verdadeiros, porque são os meus sentimentos de adolescente, de infância também, sabe? E eu acho que é por isso que eu vejo, e isso eu fico muito feliz quando eu escuto, quando alguém fala assim, nossa, me vi em tal personagem, ou em tal personagem, ou então em todas as personagens, como você está me falando. Isso, para mim, é o melhor elogio que existe, porque significa que eu consegui o que eu queria, que era o meu objetivo total com esse livro, era fazer um retrato o mais verdadeiro possível de como que é crescer menina no Brasil. Esse era o meu, assim, eu quero fazer isso, porque foi isso que me chamou a atenção conversando com elas, sabe? Não foram assim, como que elas conseguiram sair da sala, como que elas sentiram quando o rapaz entrou na sala, como que... Claro, isso é muito chocante, isso são coisas que a gente precisa pensar, porque é um tema importante. Mas o que me chamou a atenção era, assim, o perfume na estante, os livros que elas tinham, as coisas que elas falavam, que eram coisas, assim, que não era não é da escola, eram da escola, mas não do caso, mas assim, da vida delas. E eu ficava pensando assim, nossa, uma das meninas, ela tinha uns livros na estante que não faziam, assim, sentido. Não era assim, hoje, como adulta, você olha na minha estante e você sabe do que eu gosto. Quando eu vi aquela estante dela, eu pensei, nossa, tem alguma coisa aqui que me conecta a ela totalmente, porque essa coisa existem coisas em comum entre todas nós, assim, e achar essas coisas foi minha missão, assim, que eu coloquei para mim mesma. Enfim, eu considero, nesse momento, eu considero minha missão cumprida. No livro, ela percebeu que a narradora ela passa por vários processos de luto, durante a sua infância e também na adolescência. O luto para ela aparece de várias formas, desde a sua avó até o animal de estimação. Eu acredito que seu livro tenha chegado na mão das mães das vítimas e até das vítimas não fatais. Você recebeu alguma mensagem sobre elas terem enxergado o luto de forma diferente através do seu livro? O que eu acho que eu posso responder, assim, que eu posso repetir, que eu ouvi de algumas delas, que elas gostaram de ver a coisa, assim, do sonho, de que, sabe, meu filho, minha filha, não era só um número, sabe, ela queria ser enfermeira, ela queria ser dançarina, ela o sonho dela era trabalhar na marinha, sabe, ela falava tanto disso, e eu gostei que você colocou isso nos personagens, eram pessoas, sabe, meninas inteligentes, batalhadoras, que queriam coisas, e por isso que no pós-fácil eu coloquei, eu mencionei isso. No pós-fácil eu mencionei o nome das meninas enfim, as profissões que elas queriam exercer, porque eu acho que essa foi a mensagem que para os familiares que leram o livro, foi a mensagem que mais tocou eles, assim, sabe? Tipo, essas crianças não foram números, elas foram crianças que tinham uma história, cada uma história diferente da outra, mas elas tinham sonhos, tinham planos, e acho que foi bonito ter mencionado isso.
Em uma parte do livro, a Malu conta sobre duas jornalistas serem muito invasivas e fazerem de tudo para que a tia dela chorasse depois que ela perdeu a filha. Você retratou isso também no final do livro, dando ênfase em como alguns jornalistas, durante o massacre, foram muito invasivos. Você, como jornalista que cobriu o evento, como você viu, no geral, a cobertura da mídia naquele evento? Como foi, tanto no local, como também na televisão? Eu vejo isso como uma. Eu não culpo o repórter que estava lá, ou o jornalista, ou a jornalista que estava lá fazendo isso. Eu culpo a nossa falta de reflexão sobre esse assunto da nossa profissão. Porque você tá como repórter, saiu para fazer essa matéria. Dependendo do veículo que você trabalha, essa não é a única matéria que você vai fazer no dia, apesar de ser uma tragédia única e horrível, você tem outras pautas para cumprir, tá o teu caderno de pautas ali, e às vezes tem editor que bota, favor fazer o entrevistado chorar, dependendo do lugar para onde você trabalha. Então, mas existe, de modo geral, uma falta de reflexão sobre como abordar entrevistados, por exemplo, em choque, entrevistados em situação de luto, porque uma coisa é você entrevistar agora uma mãe que perdeu uma filha de violência há 10 anos, porque ela teve tempo para elaborar esse assunto, ela já vai falar isso com mais tranquilidade. Uma coisa é você entrevistar uma pessoa que acabou de ver a filha morta, ou então está enterrando a filha naquele momento. Tem que ter, não é possível, tem que ter um manual de conduta para esse profissional que vai entrevistar essas pessoas. É um caso de responsabilidade psicológica. Você não pode chegar e, como a gente vê isso nos programas, em alguns programas de televisão, o microfone na cara da vítima ou da mãe da vítima, o que você está sentindo? Amigo, isso é pergunta que você faça, assim, o que você está sentindo? Porque ele quer a resposta mais sensacionalista possível, né? E essas perguntas suscitam essas coisas. Eu não precisei entrevistar ninguém no dia do velório, porque não era essa a minha pauta, minha editora era uma pessoa sensível, mas eu não tenho dúvidas de que tinha jornalistas lá que precisavam chegar naquele dia com entrevista com alguém que tinha acabado de enterrar alguém. Ou, por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo muito triste, de casos de gente que hoje bota o nome do filho no Google e aparece a foto da cara da menina no caixão. E a gente tem que pensar sobre isso. Não é possível que seja permitido você publicar uma foto do rosto de uma menina no caixão, que é uma foto que hoje é eterna, ela nunca vai sair do Google, essa foto. Eu acho, e eu até comentei falando na minha época, a gente não falava sobre isso nas faculdades. Eu acho que já passou do tempo, porque, claro, eu me formei em 2009, mas assim, já passou do tempo da gente refletir sobre isso, sabe? É uma questão. A gente tem aula de ética, a gente tem aula de ética, tem várias coisas que a gente tem que aprender para ser jornalista. Uma delas tem que ser como abordar as vítimas, parentes de vítimas, como trabalhar luto, e respeitar essas pessoas, porque não é possível que tenha carta branca para fazer o que quiser. Não é possível. Enfim, não sei. Acho que não tenho resposta para isso, mas acho que a gente, como jornalista, precisa pensar nisso de uma maneira bem séria, viu? Porque em épocas que se fala tanto de responsabilidade emocional, de saúde mental, isso tem que ser colocado na pauta do jornalismo. Eu estava procurando no Google algumas matérias sobre o caso e tinha uma matéria que me chamou muita atenção, que era uma criança que viu todo o caso, eu acho que ela era bem mais nova do que eles, e vários jornalistas apontando o microfone para ela. E tinha uma fonte, que eu acho que era que trabalhava na secretaria, falando: parem de entrevistar nossas crianças. Elas não sabem o que estão falando agora, porque elas estão muito assustadas, e vocês continuam perguntando as coisas para as crianças. Você enxergou, se você viu muito isso no dia do massacre? Eu me lembro dessa menina, porque ela falava coisas muito assustadoras, assim, ela usava expressões muito impressionáveis.
que para um veículo de TV era muito chocante, assim, ela falava coisas como, tinha uma cachoeira de sangue, eu vi uma cachoeira de sangue, porque ela estava muito impactada. Claro que ela não viu uma cachoeira de sangue, ela era uma criança muito pequena, mas ela viu mais sangue do que ela achava possível naquele contexto daquela escola, sabe? Então, entrevistar crianças, né? Saber até que ponto a criança consegue expressar exatamente o que ela viu ou não, ou o que ela como é que ela vai lidar com aquilo depois, porque assim, as pessoas que presenciaram esse ataque, os familiares, eles tiveram acompanhamento psicológico depois, que é fundamental, claro, né? E sabe, muitas coisas do que elas viram, do que elas falaram, isso só foi sendo processado depois de muito tempo e com muito trabalho de psicólogo, porque enquanto a gente vê uma coisa dessas, a gente mal sabe direito o que viu. Tem coisa que só vai vindo depois. Gente, lidar com trauma é muito complexo. Então, entrevistar uma pessoa de qualquer idade, mas especialmente criança, em seguida de ter acontecido alguma coisa, é super complicado, porque, além de tudo, é o que eu disse antes, fica registrado. Então, assim, coisas que depois ela vai elaborar, que ela vai entender melhor, que ela vai ver que nem era mesmo daquele jeito, está registrado. Assim como eu falei da menina que tem a foto dela no caixão no Google, essa criança que falou essas coisas tão apavoradas, porque ela estava muito, muito, muito em choque. Isso também está registrado, porque a gente não vive mais no jornalismo da imprensa que o jornal depois virava, como dizem, né, embrulho de peixe. Hoje não, hoje fica tudo registrado ou para sempre ou por muito tempo. Então, assim, são temas que eles não vencem, eles continuam sendo sempre importantes, sempre tem que ficar batendo nessa, nesses assuntos, porque não é uma coisa superada, sabe? É uma coisa que a gente trabalha, tem que viver bem, tem que continuar vivendo, seguindo, mas tem sempre esse assunto que é que ele não morre, na verdade, ele não pode deixar morrer, é o que a Adriana fala, a Adriana Silveira da associação. Ela fala, esquecer é permitir, tipo, não é para esquecer, é para lidar, saber lidar com isso, aprender a conviver com isso, mas não esquecer, sabe? Usar isso como fonte de força, de energia, enfim, para, sabe, ressignificar, talvez, essa tragédia, pensar em... Tem muitas mães de vítimas da violência que ressignificam esse luto trabalhando com isso, sabe? Pensando, lutando por melhores políticas públicas de segurança. Acho que é um caminho, porque particularmente agora a gente vive um contexto que é muito complicado, sabe? Muita discurso de ódio, discurso de violência, incentivo, não é nem a flexibilização de armas, é quase um incentivo para ter uma arma. Então, infelizmente, é receita para essas coisas acontecerem, assim. Então, a gente tem que estar atento. A gente está indo para essa última questão. Eu que li o livro já sabendo do que se tratava, esperei o massacre, a história do massacre no final do livro, mas eu enxerguei o livro mais como uma história de uma troca, como as mulheres do livro se ajudavam a superar algumas histórias e algumas barreiras. A gente pode dizer que o livro é uma homenagem para essas mulheres, mães, vítimas não fatais, e as 10 meninas que perderam a vida, que dava para ser evitada no massacre. Enfim, no geral, a gente pode dizer que o pior dia de todos é uma homenagem para todas essas mulheres? Eu posso dizer da minha intenção, que foi honrar a memória dessas meninas, sim, porque quando eu conversava com as meninas que sobreviveram, e elas falavam o tempo todo das amigas, falavam, sabe, do que elas faziam, do que elas ainda queriam fazer, de todos os sonhos, esperanças, eu me lembrei de mim com 14 anos, sabe? Eu ficava pensando, nossa, das coisas que eu queria, das coisas que eu me preocupava,
de como eu queria ser jornalista, de como, sabe, eu queria escrever um livro. Essas coisas alteraram completamente o rumo da minha vida. Essas meninas me inspiraram, sem dúvida nenhuma. Eu devo muito do meu fôlego, da minha empolgação com a profissão a essa reportagem, que foi uma das primeiras que eu fiz, e com certeza a primeira importante. Eu devo essa reconexão com a minha menina Daniela, sabe? Eu devo muito a essas entrevistas que eu fiz naquela época. Então, pensar que esse livro pode servir de alguma maneira para inspirar outras meninas também, sabe? Que elas podem pensar nessas meninas de Realengo como meninas que tinham tudo pela frente, que tinham planos, que tinham sonhos e que elas iam ser capazes de realizar esses sonhos, sabe? Eu não queria de modo nenhum escrever um livro triste, mas é um tema que contorna a tristeza, não tem como evitar, né? Eu digo assim, que eu tenho a sensação de que o Massacre de Realengo nesse livro é como se fosse uma fotografia, um jornal, assim. Ela é daquele jeito, eu não posso mudar o que aconteceu naquele dia, naquela sala. Ela está registrada em fotografia, ela é daquele jeito. Mas tudo que aconteceu antes, tudo que aconteceu depois, eu pude construir, através da literatura, um universo que vai além daquilo, sabe? Que fala de outras coisas. É como você falou, fala de sororidade, fala de apoio, de resgate sabe, de histórias familiares, de família, de personagens da nossa comunidade que ganham importância. Olha, como você falou, que te tocou a Maria Louca, que é uma personagem que não tem muito espaço para crescer ali na história, mas ela te tocou, porque ela tinha ali uma riqueza, e são esses personagens que estão ali no nosso cotidiano, na nossa vida, que a gente pode aprender a olhar com outro tipo de olhar. Então, como eu falei no começo, a minha intenção foi homenagear, mas a gente trabalha muito com a nossa intenção, e a gente não sabe muito como que o livro vai ser recebido, como que as pessoas vão, como que elas vão receber aquilo, como que elas vão ler, como que elas vão se sentir, como que elas vão... Isso é um mistério, né? O livro que eu escrevi é um livro e o livro que você leu é outro, porque daí você vai ler com a sua experiência, com o seu ponto de vista, com a sua... É um livro só seu, completamente seu, único, exclusivo, particular seu, e só toca em questões suas daquela maneira. Então, é isso. Eu só espero ter feito o melhor possível, da maneira mais respeitosa possível, mas com certeza, sem dúvida, a minha intenção foi honrar a memória dessas meninas e fazer todo mundo lembrar um pouco de como é ter 14 anos, sabe? Como que foi a sua infância, a sua adolescência, como que você mesma pode honrar a menina que você foi. Acho que isso é uma coisa super importante, que eu vivo pensando nisso, sabe? Depois que eu passei por essa experiência de fazer essa reportagem. Então, como eu te falei, se isso acontece para uma leitora, meu objetivo foi cumprido, assim, eu fico feliz.